Fade de volta com novo pedido. Novamente com um pedido, eu tô adorando essas sugestões, então continuem. Hoje nós teremos uma musa do terror e inspiração para outra malvadinha ali das séries. Eu tô falando da Tomie ou Tomie, tanto faz como você pronuncie. Essa obra tão falada do Junji, e a gente sabe que aqui é supremacia Junji e vão falar dela mesmo. Passar muito pano, mas já passa, não vou passar. Tem gente que não vai gostar dessa obra e isso é fato, porque ela possui duas narrativas. Talvez uma não vai te agradar e normalmente é a que as pessoas simplesmente desistem. É uma obra pesada, não no sentido só do terror, mas ela cansa muito em ler, principalmente no primeiro volume, porque é uma história mais corrida. Diferente no segundo, que é uma história mais desenvolvida com capítulos, sabe? Mais uma novela ou capítulos bem separados. Você desistiu no primeiro volume, tudo bem, você não é a primeira pessoa a fazer isso é bem comum na verdade, mas se você puder dar uma chancezinha ainda pro segundo, eu acho que daí você vai pegar o gostinho. Eu diria que o Ito fez o contrário do que o Uzumaki, eu acho que foi uma experiência, digamos assim. Em Uzumaki a gente tem meio que episódios contando alguns casos da cidade para mostrar que essa cidade não é comum, e depois então a gente entra mais numa história fixa que desenvolve e questiona o que está acontecendo de fato e mostra um pouco, não deixa exatamente bem claro, mas assim, você tem um final, ok, beleza. Tomie ou Tomie é um pouquinho diferente. Ela começa com esses episódios sequência, um dependendo do outro, e no final ela tem os acontecimentos que tipo você fica legal. Gostei desse capítulo separadamente, que é o segundo volume. Eu acho que ele aprendeu muito e fez isso em Uzumaki. Originalmente, então, o mangá foi concluído em 3 volumes. 2 volumes lançados em 97 e um em 2000, finalizando a história. E, além dessa primeira versão, nós temos 3 outras versões. A segunda versão foi lançada lá em 2000, compilando os 3 volumes num só. A terceira versão em 2 volumes, no mesmo formato que a gente tem, que foi lançado em 2007, nomeada Bunko. Deve ser porque é 2, não sei. E a última, New Edition, que é a mesma versão da anterior, porém as capas são diferentes, inclusive são as capas das que a gente tem no Brasil, e essa foi lançada em 2011. No Brasil, Tomie, Tomie, tanto faz como você pronuncia, sério mesmo, não me importa também. Ela chegou muito recentemente aqui no Brasil, no início de 2021, no valor de R$ 64,90 cada volume. Também tem a versão digital no valor de R$ 45,90, mas sinceramente eu prefiro muito mais essa edição física. E eu esqueci de falar isso antes, mas obviamente você deve saber que qualquer obra do Junji é para mais 18. E por mais que a gente já esteja acostumada com as bizarrices do Junji, esse aqui ele tem muito mais nudez. Então, se você não gosta muito, não convidaria você a ler. Ironicamente, por conta da revista, a demografia ficou como shoujo, mas sinceramente tá longe de ser um shoujo, pelo menos não convencional. Para mim, um seinen tranquilaço. Que no Brasil ele foi lançado pela Pipoca e Nanquim no formato 15,5 por 22, então é um mangá bem grande, com capa cartonada e sobrecapa num papel pólen, um papel que eu, assim, sinceramente, eu não gosto muito, mas não tive problema nos volumes. E você que nunca leu, não sabe do que se trata, eu imagino que com a sinopse já deva ter uma ideia do que passa nesse mangá.
Tomi Kawakami é uma garota fatal com longos cabelos pretos e com uma marca registrada logo abaixo do seu olho esquerdo. Ela pode seduzir qualquer homem e levá-los ao assassinato, mesmo que a vítima seja muitas vezes a Tomi. Enquanto um dos amantes procura mantê-la para si, outro fica aterrorizado com a criatura imortal. O tempo passa e eles percebem que não importa quantas vezes a matem, o mundo nunca será livre dela. Em resumo, ela é a filha do capeta, ou o próprio capeta mesmo, com o único objetivo de atazanar qualquer pessoa que se envolva com ela. Os comentários finais sobre a edição: é uma edição muito bonita, grande, por sinal, padrão pipoca e nanquim. Porém, no fundo, eu gostaria que tivesse sido trazido pela Devir, quem sabe um box, né? Porque ele já tem essa versão box na gringa e seria maravilhoso ter aqui no Brasil, mas infelizmente não vamos ter. Senti falta de algumas informações extras, semelhante ao que a gente tem em Uzumaki, tem muito comentário, tem bastante coisa legal lá. Eu senti falta nesse mangá. Talvez por se tratar do primeiro e não tenha muita informação, pode ser, mas, cara, o Ito tá sempre aí. Eu acho difícil não ter algum comentário que ele tenha feito. Enfim, alguma coisa registrada nesse período de Tomie. No geral, uma edição muito bonita, certamente tem muito capricho envolvendo ela. Mas agora eu vou deixar só o vídeo tocar sem muitos comentários e apreciem bem essas artes maravilhosas do Junji.
considerações finais, então, como eu falei, não é um mangá que todo mundo vai curtir. Não indico para a primeira leitura do Junji ser essa. Já falei sobre Frankenstein e Fragmentos do Horror. São duas coletâneas que são muito boas para você começar e conhecer o Junji. Se você curtir isso aí, beleza, você vai entender como ele funciona, como ele faz as obras dele, e aí sim você parte para uma obra maior como Uzumaki, Gyo, enfim, Tomie. Eu deixaria bem pro final mesmo. Quando eu fiz meu vídeo no TikTok falando da obra, muitos comentários. Ah, parece a Nano, olha a Nano, isso, aquilo, a Nano. Me encheu muito o saco, não vou mentir. Porém, não é isso, é o contrário, é a Nano, que é uma inspiração da Tomie, e parecia muito que as pessoas estavam falando o contrário, porque a Garota de Fora foi mais famosa que Tomie, o que pra mim não faz o menor sentido, mas porque Junji é muito grande. Mas aqui, então, o pessoal começou a conhecer a Garota de Fora e associou a Tomie. Mas sim, elas têm grande parte, assim, é bem parecida. Se te falar das conservações, então, por mais que tenha uma sobrecapa, eu coloco no saco também, junto com os outros lá, vocês viram lá no início. O tamanho que eu uso é 25 por 37, então é um tamanho bem grande. É um mangá grande, querendo ou não, ele é grosso, enfim. Eu acabo dando aquela gambiarra, enfim. Fazer o que, né? Vida de pobre. Mas enfim, espero que tenham gostado. Se tiverem outras recomendações, por favor, só deixar nos comentários. Se curtiu, deixa o like, se inscreva. Se você curtiu esse quadro, ou o próprio canal, né? Porque ultimamente só tá sendo isso. Então é isso. Valeu!